Estamos de volta para a segunda parte do programa O Livre com Onofre Ribeiro. Como eu disse, é uma conversa, não é exatamente uma entrevista. Onofre, você falava de como era o governador Garcia Neto. Vamos dar um salto no tempo e depois voltamos para fazer o percurso, toda essa travessia que você viveu. O que é que você acha do governador Pedro Taques? Como é que é o governo dele agora? O governo Pedro Taques é uma figura assim, mitológica. A história da Fênix. Ele está se comendo sozinho. Ele se elegeu dentro de um ambiente de profundas expectativas. Nós viemos... preciso localizar um pouquinho ele no tempo. À vontade. O governo passado foi o governo da Copa do Mundo, que foi um fiasco absoluto. Financiou-se muito, criou expectativa demais para a Copa, que seria o evento redentor, que vai transformar Mato Grosso numa ilha, numa Mônaco, né? E nós continuamos feios como éramos antes. E o governo acabou mal. E o governo acabou mal. Deu cadeia. Deu cadeia, um ambiente econômico muito ruim, porque acabou também chegando aqui a crise nacional. Tá? E o governador Pedro Taques entrou nessa cunha como um sujeito que iria não só moralizar, mas como fazer as coisas andarem. Tá bom, moralizou. Parcialmente, porque vou aproveitar a sua Por favor. Também, a barriguinha agradece. Melhor. Ele cumpriu parcialmente bem a questão da moralização. Mandou prender. Mas o seu governo já está tendo seus próprios problemas nessa área, então vai ter que continuar aprendendo. E agora, o Estado não andou. Não dá para você andar a moralidade apenas e a economia não, porque as pessoas têm que ir trabalhar, almoçar, jantar, comer, andar de carro, viver. Expectativa de vida. Isso travou o Estado. Ele tá com um problemão. Administrativamente a coisa vai muito mal. Vai muito mal. Ele tem que destravar o Estado. Como é que destrava o Estado? Ele e ele só e ninguém mais. Porque ele tem uma personalidade muito centralizadora e muito rarefeito. Está lá na estratosfera. E aqui embaixo não é rarefeito. Cuiabá é 48 graus em novembro. Lá na estratosfera 15 graus, 12 graus negativo. Essa não distância funciona. Dá choque de temperatura. O que vale lá no Olimpo, né, não vale aqui na Terra. E a equipe de governo? Não é responsabilidade dela também? O secretariado é bom? Responsabilidade. Não, ele escolheu boas pessoas, mas pessoas com pouca experiência no trato de gente. Não se concebe gestão sem lidar com gente. Quem que é gente? São as pessoas que moram no território governado, que são casados, têm filhos, que estudam, que têm trabalho, que têm aspirações, que têm frustrações, enfim, que têm sonhos, né? Especialmente sonhos. E o secretariado do governador não conhece a pessoa, não conhece gente. E o governador me limitou muito o trabalho. São muito técnicos? Por que não conhece? Eles são técnicos demais, mas o governador tem um perfil centralizador, não libera a cordinha para eles. Porque todo mundo preso aqui. Você já viu na Europa, tem muito isso, aqueles passeadores de cães. Isso. Carrega na rua, assim, 20 cães numa cordinha, né? Isso. Quando o cachorro é muito danado, ele puxa a cordinha. Então o governador puxou a cordinha da turma toda. Então, só ele que... Ninguém consegue controlar um governo. É muito problema no entorno de um governo, muita aspiração, muita dificuldade, muita norma. Um homem sozinho não governa, tem que governar o conjunto. Mas se anula o conjunto, então fica o homem sozinho. O homem sozinho não governa. Onofre, a nomeação para uma das secretarias de governo do candidato derrotado à prefeitura, Wilson Santos, muda alguma coisa? Como é que você justifica essa guinada? Eu vejo de maneira muito clara. Posso estar errado, porque eu estou supondo, mas a gente que tem cabelo branco no jornalismo... Vai aprendendo alguma coisa. Vai aprendendo alguma coisa, né? A gente aprende a supor... Na verdade, boa parte das nossas suposições são intuição, né? Ou repetição do que você já viu antes. Sim, até porque nada é tão novo. Não, e eu estou vendo, não me perdoe o governador, não é tão criativo assim, para inovar profundamente.
O que está acontecendo? Ele foi o patrono da candidatura do deputado Wilson Santos. O Wilson Santos não se elegeu. Então, o governador herdou parte da derrota. Isso é inevitável. Ele tem consciência disso, a sociedade tem consciência disso. Então, o que ele está pensando certamente? Aí vem a suposição. Ele pega o deputado Wilson Santos, que já era líder anteriormente do governo dele na Assembleia, com quem ele tem um bom trânsito político, põe o Wilson na Secretaria de Cidades, que é que vai destravar os assuntos, que vai lidar com os assuntos do VLT, as heranças da Copa, que ficaram mal resolvidas, né? Vai ser o prefeito de fato. Vai ser o prefeito da cidade, vai resolver o VLT, que é um sonho mal resolvido de Cuiabá, isso está incomodando muito, isso tira o sono dos cuiabanos, porque foi uma frustração. Os viadutos mal feitos, as obras inacabadas e mais o que tem que ser feito. Então ele faria um governo paralelo em Cuiabá e o prefeito, que não é do partido dele, é do PMDB, de quem ele é opositor, porque o governador anterior, Silval, era do PMDB. Então tem aí uma divergência irreconciliável. Eu quero acreditar que ele vai usar o deputado Wilson Santos para fazer um governo paralelo. Qual é a sua leitura da eleição municipal em Cuiabá? Queria que você analisasse o comportamento do governador, né, as decisões que ele tomou, quer dizer, como é que foi o comportamento dele que você acha que foi inteligente do ponto de vista político? Ele lançou o deputado Wilson Santos assim, um abraço de afogado, né? Porque desde o começo você viu assim. O prefeito Mauro Mendes, nos 49 minutos já da prorrogação do segundo tempo, ele anunciou, na noite, eu não sou mais candidato. Então o PSDB teve 8 horas para escolher um candidato. O Augusto não quer, a mulher não deixa, não quer, eu tenho um filho na escola e tal. O Zé Augusto, o Pedro, o Onofre, não. Então, pega o Wilson, que já foi prefeito, tem experiência, o Wilson topou. Então, uma candidatura que não foi construída, ela foi improvisada. Em horas? Em horas, 5 horas. O prazo foi 5 horas. Para escolher um prefeito, já que o candidato natural seria Mauro Mendes, que não quis ir à reeleição por razões. Então, o Wilson Depois eu quero que você analise as razões. Tá, falaremos disso. Isso. O Wilson vai para a candidatura e o governador obrigado moralmente a assumir a candidatura dele. E assumiu. Foi para a rua, falou, lutou, tal. Acho que o nome dele era Wilson Santos. Meu nome é Wilson Santos. Você não pode acusá-lo de omissão. Porém, a improvisação da candidatura e o Wilson, seu fato de ser um candidato político tradicional, velho, com desgastes, político da velha tradição, gasto. De outro lado, mais 4 candidatos. Mais notável, ex-senadora Séries, mas estava fora da política há muito tempo, voltou um pouco desajustada no discurso, acabou não brilhando, apesar de ser uma pessoa do bem. Aí ficou o PMDB, o velho PMDB de guerra, ferido, porque o ex-governador está preso, veio e pegou o deputado Emanuel Pinheiro, que também foi improvisação, não foi uma candidatura construída, também foi improvisado. E lançou. Então, se ficou 2 candidaturas de pessoas que não são renovadoras, qual foi a resposta do eleitorado? 37%, praticamente 38%, ou votou nulo ou não compareceu ou absteve-se. Votou branco, nulo ou absteve-se. Quer dizer, o prefeito atual, ele, a cada 3 eleitores, ele só fala para 2. Quer dizer, a representatividade é baixa. Pequena, é baixa, né? A soma dos vereadores, se você somar, não chega a 100 mil eleitores. Então, os votos que eles tiveram, então também não são representativos. Essa eleição foi uma eleição muito estranha, porque foram pessoas antigas, no momento em que se pede renovação de quadros, nós não tivemos quadros para repor. Nós, em Mato Grosso, não tivemos, e neste momento nós não temos quadros para repor na política. Envelheceu e esgotou todo o nosso arsenal de políticos. Então vamos lá, parece um representante da política menos tradicional ou não tradicional, o prefeito Mauro Mendes. Por que ele não foi candidato e por que ele anunciou isso em cima da hora?
Queria que você interpretasse isso, tua opinião. Ninguém chega a um cargo executivo importante, o prefeito da capital, o governador, o senador, sem arranjar muita confusão no entorno. Como diz um amigo meu, arrasta muita corrente, né? Que são o seu entorno, pessoas, negócios, complicações de natureza pessoal, familiar, coisa assim. E o Mauro teve complicações de empresa nesse período, era um empresário bem sucedido antes da política. Na gestão dele foi tranquila, bem aprovado, fez um trabalho muito bom. Porém, ele sabe que o ano 2017, a crise econômica brasileira, que em 2015 pegou o governo federal, 2016 pegou os estados, pegou o governo Pedro Táxi, pegou os demais, como nós estamos vendo. 2017 vai pegar os municípios. Sabendo disso, ele não ia correr esse risco. E aí Mas poderia ter avisado antes. Podia ter avisado. Não, mas aí que está o lance. Agora vem o lance político, isso é o lance lógico. Agora vem o lance de voltando de novo para o campo das suposições. Lembrando que suposição são possibilidades que nós estamos intuindo aqui. A gente também costuma acertar. A gente acerta mais do que erra. Depois que os fatos acontecem, a gente sabe entender. Mas a gente antevê alguma coisa, claro, você vê sinais, claro. né? A gente lê sinais de fumaça no ar. Né? Quais são os sinais? Nós temos nós temos em Mato Grosso duas figuras emblemáticas na política de Mato Grosso. O governador Pedro Táxi, que está exercendo o governo, é uma liderança eleita há 2 anos, e temos o senador Blairo Maggi, que hoje é ministro da Agricultura, e está indo bem na ministra da Agricultura e tal. Ele está com uma aspiração visível de interesse nacional, quem sabe, depois da Lava Jato, da delação da Odebrecht, provavelmente vai dar vai ser uma devastação. Uma devassa no Congresso e abre um espaço para ele, de repente, ser vice-presidente, candidato a vice-presidente, ou até mesmo, quem sabe, presidente. Ele trabalha com essa possibilidade. Mas ele não pode descolar daqui, aqui é a base dele. Então, o Mauro Mendes é o braço direito dele aqui. Ele não tem outro braço direito aqui. Então, se ele tiver um projeto nacional, ele tem que ter um candidato a governador. Que é o Mauro Mendes. Que é o Mauro Mendes. E que, se ele fosse eleito prefeito, ia ter o desgaste da crise de 2017, 2018, queimaria um pouco ele, mais uma relação difícil com o governador, e depois ter que renunciar. O grande desgaste do Wilson Santos foi ter renunciado ao mandato pela metade para ser candidato a governador. Então, o Mauro, estou fora dessa. E agora, ao pé do ouvido, o Blairo disse, sai fora, cara, que eu preciso de você lá na frente. O que é isso lá na frente? Nós vamos ter o Blairo vai estar num grupo político e o Pedro Táxi em outro grupo político, e o Mauro vai para esse grupo político. Então, nós estamos falando de estratégia e de praticidade. Perfeito. Coisa que a política faz tão bem, né? Onofre, você não é uma constatação, não é nenhum afago. Você é um excelente leitor aí de almas e mentes. Qual foi, entre todos os governadores que você já viu em ação, o que mais te impressionou favoravelmente aqui? Do Garcia Marques, do Garcia Neto até hoje. Tivemos perfis muito diferentes e alguns muito bons em seu tempo. Agora, eu gosto muito de coragem. Talvez por ter vivido o regime militar, e naquele regime, quem tinha coragem, botava a cara, era visto. Pagava por isso. Tá aí o Ulisses Guimarães, esse mito que virou, porque tinha coragem naquele momento. O próprio Lula, né? Tancredo, Lula, claro. O Teotônio Vilela, né? O Ulisses Guimarães. Essas pessoas assim, que tiveram coragem de botar a cara, essa coragem fez delas lideranças. Perfeito. O doutor Garcia conseguiu conviver bem com a divisão, que ela veio para derrotar, para arrebentar o Mato Grosso e levar a capital até para Campo Grande e matar nós aqui. Ele foi capaz. Mas agora o governador que teve mais coragem do ponto de vista maior foi o Dante. Dante de Oliveira. Dante Oliveira. Tivemos aí o Júlio Campos, que foi um grande governador, corajoso para o momento dele. Depois pulamos para... Eu vejo Garcia Neto, Júlio Campos, foi um grande governador, um homem que criou muita contradição, mas é do político a contradição. Agora, veio para o Dante. Ele vinha das diretas já, em 84, foi prefeito de Cuiabá, em 88, em 94 ele virou governador. E pegou o Estado quebrado, falido, arrebentado, não por causa da gestão dos governadores anteriores, porque quando se dividiu o Estado lá em 79, sabia-se que o Estado ia ficar quebrado.
Não tinha uma economia capaz de se levantar sozinha, porque cortaram ao meio o Estado. As rendas caíram, o Estado. Então o governo federal criou, dentro da lei da divisão, dentro do corpo da lei, tinha um fundo chamado Fundo de Desenvolvimento do Estado. É um programa de desenvolvimento do Estado, PROMAT, que daria 2 bilhões por ano, da época, não sei quanto é que vale isso hoje, para custeio, para ajudar a pagar as despesas e para investimento. Então, esse dinheiro, por 10 anos, seria o suficiente para o Estado readquirir a musculatura financeira e econômica e desenvolver a sua economia a um ponto de ficar independente. Com aquela sucessiva crise do petróleo, do Geisel, e depois do Figueiredo, o governo federal parou de mandar dinheiro para cá. O Estado quebrou feio. Sim. E o Dante assumiu o governo em 95, para cada R$1 que ele arrecadava aqui dentro, ele devia 3 aqui dentro. Ele estava quebrado o Estado. Ele teve coragem, por pressão ele deixou o PDT do Brizola. Isso. E foi para o PSDB do Fernando Henrique, em troca de trabalhar, salvar o Estado. Quer dizer, isso é um gesto de estadista. Conseguiu. Ele era um homem de convicções, não era um Zé Mané qualquer. E conseguiu? Conseguiu, sim. Veio o BNDES, resolveu o problema da energia e tal, e ele foi capaz de vender a empresa de energia, que era um símbolo do poder político no Estado. Ele fechou o Banco do Estado, que era um símbolo de poder político no Estado. Ele municipalizou a Companhia de Saneamento, que era um símbolo de poder político. Fechou as companhias de armazenamento, que eram símbolos, cartórios políticos de poder político. Fechou a Companhia de Habitação, fechou uma companhia simbólica chamada Codemate, Companhia de Desenvolvimento do Estado, que era um centro estratégico de pensamento anterior, e fechou e demitiu 10 mil funcionários que não estavam concursados. Fez um belo trabalho, mas trabalho. Foi derrotado não foi, depois eleitoralmente. Não, mas ele governou esses 97, 98, até 98. Em 98 ele se elegeu combatendo o Júlio Campos, que era o grande adversário, não se elegeu. Sim, o Dante se reelegeu e nesse segundo governo se esperou dele o governo de obras, de grandes realizações. Mas quando fez a renegociação da dívida, nessa reforma fiscal que eu acabei de falar, o governo federal botou o pé pesado do elefante em cima das contas aqui em Mato Grosso. A Secretaria do Tesouro Nacional vigiava as contas mês a mês. Não tinha dinheiro para investir. Não tinha dinheiro para investir. Ele criou um fundo de habitação e transportes, mas não chegou a vigorar no governo dele. Veio vigorar no governo do Blairo, que colheu um baita de um fruto. E aí mas ele teve a coragem e deu ao Estado a cara que o Estado tem hoje. Eu acho que isso é relevante demais. Eu tenho uma admiração profunda pela coragem dele. Vamos para outro ligeiro intervalo. Voltamos já já para o terceiro e último bloco da conversa com Onofre Ribeiro.